E esse é o substituto. Não, mas agora parou e virou a questão da FIFA. E esse rapaz vai substituir. Com certeza será um dos melhores árbitros da América do Sul, porque leva jeito. O Carlos começou com 28 anos, mais ou menos no semifinal de Libertadores. E esse árbitro é muito parecido com ele. O único lance do jogo que parecia uma dúvida, olha só que lance difícil. O lançamento para o passe. Olha só, olha, mesma linha. Ele sai livre, cara a cara, e o jogador levanta a mão pedindo impedimento. Vou dizer uma coisa, Ronaldo. O Bandeira estava mais bem posicionado que a câmera. Que a câmera não estava na linha da bola, estava mais para trás. O Bandeira estava na linha da bola certinho. Mas eu mostrei que a função do Bandeira é mais difícil que a É difícil, Bandeira? muito difícil. Eu bandeirei 2 vezes aqui. Para quem não sabe, o Arnaldo César Coelho foi bandeirinho muitas vezes, viu? Muitas vezes. O Arnaldo foi bandeirinha 2 vezes aqui no Mundial de 1978. É porque naquela época a gente acumulava, a gente apitava e bandeirava. Você bandeirou, você foi reserva da decisão, você apitou o jogo que a França não tinha camisa para jogar, jogou camisa do Ferrocarril, e você bandeirou 2 jogos. Eu te desafio a dizer quais eram os jogos. Eu não me lembro. Eu sei que teve um que foi ridículo, eu estava com camisa vermelha. Calção vermelho, short vermelho. Peru e Irã 1-1, Alemanha e Holanda 2-2, você bandeirou os 2 jogos. Esse Peru e Irã tem de vermelho junto com o juiz, todo vermelho. Tá bom, vamos lá pro jogo. Vamos lá. Época em que histórias de Arnaldo César Coelho. Vamos lá que os jogadores estão em campo, não tem mexida no time brasileiro. Parece que tem mexida no time brasileiro. Tem tido? Tem mexida assim, entrou o Elano, camisa 15, e saiu o autor do gol. O Jadson deixou o campo, não está machucado, perguntei aqui ao médico da seleção, foi uma decisão do Mano Menezes. Então o senhor acertei que tinha alteração. E entrou o Jadson pelando no segundo, o Jornal Nacional ontem acertou 75%. Tá bom assim, tio? Tá joia? Pô. Talvez por causa do cartão, né, Galvão? Ele já recebeu o amarelo. Recebeu o amarelo por causa do cartão. Está com a vantagem de 1-0 agora. O Casagrande vai analisar tudo isso pra gente. Já na sequência. O porquê dessa alteração? Se ele concorda com essa alteração, autoriza o árbitro. Mexe na bola o time do Paraguai. Recomeça o jogo agora. Esse é o segundo tempo. Para o Brasil, gol marcado por Jadson. 0 para o Paraguai. Elano em campo no lugar do Jadson. Eu tenho certeza que o Casagrande deve ter gostado, porque no carro a gente vinha conversando isso no caminho para o estádio. Ele dizia, se ele botar o Elano vai acertar. Acerta a substituição, até porque o Jadson tem um cartão. Está garantido para o jogo contra o Equador. E aí ele poderia estar preocupado com isso, ou você acha que foi só uma opção técnica? A Casagrande fala já. Aí o Paraguai vem tocando. O Paraguai vem no time? Não mudou, é o mesmo. Aí o Paraguai jogando então com Alcaraz. Tentativa aqui na esquerda para Estigarribia. O Daniel chega. E o Júlio também atrás, só protege. Eu tenho a sensação que o Júlio pode ter não gostei da classificação ali. O Júlio perto do Menezes. E o Paraguai vai tocando. Ele vem o trabalho de organização. 1 para o Brasil, 0 para o Paraguai. Neste momento o Brasil vai chegando a 4 pontos, deixando o Paraguai com 1. O Equador e Venezuela vão jogar ainda, cada um tem um ponto. E na quarta-feira, às 9h45, 9h50 da noite, tem o Equador aqui nesse mesmo estádio em Córdoba. A relação que chegou, segurou no peito do jogador Paraguai, olha só. Quer dizer, verdade, no ombro, né? Segurou ali no ombro o jogador Paraguai e acabou cometendo a falta. Lance que favorece a seleção do Paraguai, do bico lá, muito pertinho do bico da área da seleção brasileira. Você está vendo o número 17, Torres. Saiu daqui da esquerda, foi lá para a cobrança. Isso é para quem bate de pé na esquerda.